Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje, domingo de Ramos, dia 28 de março de 2021, e eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o que nós, como igreja cristã, relembramos hoje no domingo de Ramos. Se você for ler os quatro evangelhos vão narrar a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde ele monta no jumentinho. Os discípulos e a multidão ao redor estendem suas capas no caminho para formar ali um tapete real para Jesus poder passar, e com ramos de palmeiras nas mãos, né? E a multidão toda gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Hosana significa salva-nos, é um clamor da multidão pedindo salvação a Jesus. Esse episódio a gente já conhece, tá? Só que eu quero entrar num detalhe com vocês aqui, porque esse é um texto muito rico mesmo, de maneira que se eu fosse entrar em todos os detalhes, eu ficaria aqui pelo menos 1 hora falando com vocês. Mas como o nosso tempo é curto, eu quero entrar em apenas um detalhe com vocês, que é narrado lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, dos versículos 41 até o 44. Isso aqui é quando Jesus está já se aproximando de Jerusalém, porque ele desce o Monte das Oliveiras montado nesse jumentinho e seguindo com a multidão nesse clamor de Hosana. E aí quando ele vai se aproximando de Jerusalém, olha o que ele faz. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz! Mas isso agora está oculto a seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão cerco por todos os lados, e vão arrasar e matar você e todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Apesar do Domingo de Ramos ser uma comemoração feliz, onde Jesus ele vem apresentar o seu reino humilde, o seu reino de paz, também é um episódio onde Jesus, ao ver a cidade, ele chora por ela. Apesar de termos uma multidão clamando Hosana, o próprio Jesus ele chora e lamenta pela cidade, falando: vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio visitá-la. E por que disso? Ora, se a gente for analisar a história, apenas 5 dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão, e a gente pode imaginar assim que boa parte das pessoas que estavam na multidão gritando Hosana, que estavam em louvores, 5 dias depois estavam gritando crucificam, crucificam. Mal sabiam eles que era justamente pela crucificação de Jesus que aquele clamor do Hosana, salva-nos, seria cumprida. Mas a gente enxerga aqui uma rejeição da população acerca de Jesus. As pessoas rejeitaram Jesus. Jesus foi rejeitado. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje. Será que nós estamos, apesar de gritando Hosana, apesar de estarmos louvando a Deus, será que nós não estamos rejeitando aquele rei que vem? Aquele rei que vem reinar com seu reino de paz? E por que as pessoas rejeitaram Jesus? Se a gente for ler nos evangelhos, a gente vai encontrar também essa pista. A maioria das pessoas estavam ali simplesmente pelos milagres que Jesus realizava. A gente vai encontrar ali falando que muitas pessoas estavam ali porque viram Jesus ressuscitar Lázaro. Ora, Jesus, quando multiplicou os pães, logo no dia seguinte à multiplicação de pães, quando ele vê a multidão se aproximando de novo, Jesus fala: olha, vocês só estão aqui porque eu multipliquei os pães e saciei a sua fome. As pessoas viram Jesus curando enfermos, multiplicando pães, expulsando demônios e ressuscitando mortos. E mesmo assim elas só seguiam Jesus por causa dos milagres que ele realizava, e não porque ele realmente é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que se tornou carne, que se tornou humano. Lá no Evangelho de João, João capítulo 1, vai falar exatamente isso. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo habitou entre nós, a palavra de Deus habitou entre nós. Mas nós o rejeitamos. Nós o rejeitamos e o crucificamos.
E essa é a pequena reflexão que eu queria trazer para você sobre o Domingo de Ramos. Que o seu clamor seja Hosana, salva-me. Que você não esteja no meio da população que gritou o crucificam, mas que você esteja no meio daqueles que gritam Hosana, que louva a Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que você tenha um feliz Domingo de Ramos, um Domingo de Ramos de paz, um Domingo de Ramos onde você reconhece o reinado humilde e de paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia e a sua semana.